Estamos de volta com o seu programa Assembleia de Deus com você e queremos convidá-lo agora para a leitura da Palavra de Deus, no texto que tomaremos como base para a nossa reflexão desta manhã. Gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia, se for possível, em São Mateus, capítulo 25. São Mateus, capítulo 25, e vamos ler do versículo 1 por diante. A palavra de Deus nos diz desta maneira: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Amigos, irmãos, telespectadores, o texto da Palavra de Deus que nós temos lido nesta oportunidade para base da nossa reflexão de hoje, fala sobre uma parábola chamada Parábola das 10 Virgens. Na verdade, esse texto sagrado, ele fala entre a diferença do homem que serve a Deus e daquele homem que apenas parece servir a Deus. No dizer do profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 18, a diferença entre o justo e o ímpio. O profeta Malaquias disse: Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. E esse texto sagrado, nós temos a história então das 10 virgens, onde a palavra de Deus conta, o Senhor Jesus nos fala sobre essas 10 moças que estavam aguardando o momento de um casamento. Na verdade, eram damas de um casamento. E o Senhor diz na parábola que algumas eram loucas e outras eram prudentes. Mas se nós formos analisar esta parábola, o Senhor Jesus Cristo não está falando literalmente de uma festa de casamento. Ele está falando da festa do casamento da igreja com Cristo, que vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja. E o Senhor conta-nos esta parábola para mostrar a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Conforme nós observamos nesta parábola, nem sempre é fácil a gente perceber a diferença entre um homem de Deus e um homem que diz ser de Deus. Não é fácil a gente perceber, porque às vezes você encontra um homem de Deus vestido de uma forma, calçando de uma forma, cabelo de uma forma, a aparência. Ok? Você encontra um outro homem que diz ser de Deus, na verdade não é de Deus, vestido da mesma maneira, vestido todo alinhado. Você encontra as pessoas pela aparência, você não tem como distinguir quem é de Deus e quem não é de Deus. Até porque nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas têm uma capacidade muito grande para fingir. As pessoas têm uma capacidade enorme de se travestir daquilo que elas não são.
se vestir de uma capa que não é delas, mas a Bíblia diz: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Eu queria convidá-lo então para que a gente pensasse um pouquinho sobre esse texto sagrado. De repente você vai perceber que está precisando identificar-se mais com aqueles que servem a Deus, pois talvez a sua vida precise disso, precise da presença de Deus, precise da ação de Deus na sua vida para que você possa se constituir num filho de Deus, num homem de Deus, numa mulher de Deus. Eu quero lhe dizer que, ainda que nós vivamos num mundo onde as pessoas que dizem servir a Deus e que estão fazendo tantas bobagens por aí, e por causa dessas bobagens que essas pessoas que dizem servir a Deus fazem, todos pagam por elas. Aqueles que servem a Deus também de verdade pagam por elas. Porque quando nós dizemos que somos de Deus e fazemos coisas que Deus não gostaria que fizéssemos, nós estamos atrapalhando o Evangelho. E às vezes nós podemos até enganar as pessoas que estão ao nosso redor, como de fato muita gente tem sido enganada, porque em matéria de religião, as pessoas creem em qualquer coisa, porque a nossa alma tem sede de Deus, a alma do homem tem sede de Deus, então as pessoas, elas podem crer em qualquer coisa, mas eu gostaria de dizer para você que nos assiste nesta manhã, que nós servimos a Deus, e a Bíblia diz que o nosso Deus tem os olhos como chamas de fogo, ou seja, nada se furta ao seu olhar, nada escapa do seu olhar. Ele vê todas as coisas, ele vê aqueles que verdadeiramente servem a Deus, e ele vê também aqueles que dizem servir a Deus, mas não servem a Deus, porque estão servindo a si mesmos. Então, em primeiro lugar, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus nem sempre é percebida pela aparência. No caso da parábola que nós acabamos de ler, o texto fala de 10 moças que eram damas de um casamento. Certamente as 10 virgens, as 10 moças, elas calçavam o mesmo calçado, elas vestiam o mesmo vestido, elas tinham o mesmo penteado, os mesmos adereços, estavam presentes em todas as 10. Pareciam ser iguais, pareciam que todas estavam preparadas para aquele momento solene, para aquele momento tão importante quando haveriam de receber o noivo e a noiva para a celebração do matrimônio. Mas aí nós observamos um grande detalhe. A Bíblia diz que, tardando o noivo, todas adormeceram, ficaram com sono e pegaram no sono, então, dormiram um pouco. Mas quando foi à meia-noite, o texto diz, ouviu-se um clamor dizendo, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. As noivas então despertaram. Esse texto, amigo, fala da nossa vida, esse texto fala da vida daqueles que servem a Deus, daqueles que estão aqui na terra servindo a Deus. Muitos acham que Jesus está tardando, Jesus demorou demais, está demorando demais, porque está dito na sua palavra que ele viria logo, que a qualquer momento ele retornaria. E por causa disso, muitos estão adormecidos, muitos abandonaram ao Senhor. E nós então observamos aquelas moças ao grito de que aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro, todas despertaram. E ao despertarem, perceberam que era hora de encontrar o noivo para a celebração do casamento. Mas 5 daquelas moças perceberam que nas suas lâmpadas estava faltando azeite. Observe uma coisa, então nem sempre pela aparência a gente pode perceber, porque a gente percebe o que está fora, aquilo que está no exterior, mas Deus percebe aquilo que está dentro de nós. As lamparinas aqui representam a vida daquelas moças, a lamparina representa o nosso corpo, a nossa vida.
E o que é que estava faltando nas lamparinas de 5 daquelas moças? Estava faltando azeite, estava faltando um líquido combustível para que as suas lâmpadas continuassem acesas. Isto fala da presença necessária do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Muitas vezes você vê pessoas por aí que parecem ser de Deus, pessoas que parecem até ser mais crente do que outras, pessoas que fazem até muito barulho. Não estou dizendo isso porque sou contra barulho, não sou contra barulho. Eu acho que todo barulho de adoração a Deus, tudo que a gente puder fazer para glorificar a Deus, verdadeiramente é válido. Não vale a gente fazer barulho sem sentido, não vale a gente estar por aí fazendo barulho demais sem conteúdo. Barulho sem conteúdo é igual ao carnaval, é igual a qualquer outra festa mundana, não serve para Deus. Muita gente então por aí está fazendo muito barulho, mas quando você vai atrás do conteúdo, não tem conteúdo, não tem vida espiritual abundante, não tem comunhão com Deus, não tem um bom testemunho. Então o Senhor olha para dentro de nós. É claro que a nossa vida exterior, como a daquelas virgens, era importante. Elas estavam vestidas e tinham que estar vestidas todas iguais. Nós também, a nossa vida exterior é importante, o nosso andar é importante, mas muito mais importante é a operação do Espírito Santo dentro das nossas vidas. Muito mais importante é o trabalho que o Espírito Santo faz em nós, operando em nós o fruto do Espírito em suas diversas manifestações, de tal maneira que o verdadeiro cristão, ele vai ser percebido não apenas pela aparência, mas ele vai ser percebido especialmente pelas escolhas que ele faz. Ele vai ser percebido pelo modo como ele trata as pessoas que estão ao seu redor. E falando sobre a percepção do verdadeiro cristão, daquele homem que serve a Deus em relação àquele que não serve, eu tenho aqui anotado algo sobre Moisés. Nós vamos observar essa diferença, essa percepção que a gente pode ver, né? Redundantemente, a gente pode perceber na vida do homem que serve a Deus em relação àquele que não serve, pelas escolhas que ele faz. Observamos na vida de Moisés, a Bíblia diz que Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Observe o que diz a palavra de Deus. Este homem do qual a Bíblia está falando aqui, Moisés, ele foi criado no Egito, mas ele sabia que não era do Egito. Então, a Bíblia diz que ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Escolheu a vida sofrida com os seus irmãos, ou a vida sofrida que os seus irmãos tinham. Moisés escolheu também a simplicidade pastoril. Moisés escolheu também a vida sofrida, a semelhança da vida de Cristo. Moisés escolheu não viver pela lógica humana, mas escolheu viver pela fé. Então, às vezes, a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve é melhor percebida pela escolha que ele faz, pela escolha que a pessoa faz. Quais as escolhas que você está fazendo? Se você escolhe andar com Deus, se você escolhe amar a Deus, se você escolhe servir a Deus, se você escolhe fazer o bem ao seu próximo, amar o seu próximo, se você tem escolhido praticar boas obras, andar segundo a vontade de Deus, porque praticar boas obras é da vontade de Deus também para as nossas vidas. Se você escolheu, ainda que pela perda ou perdendo qualquer outra coisa nesta vida, mas escolheu servir a Deus, escolheu entregar a sua vida nas mãos do Senhor, facilmente as pessoas vão perceber que você é uma pessoa diferente. Não apenas pela sua roupa, não apenas pela sua aparência exterior, mas sobretudo
pelo seu caráter, sobretudo pelo seu comportamento, que é uma marca, é uma resposta ou é a exteriorização daquilo que Deus tem feito no seu interior, no seu coração, na sua vida. Caro amigo e irmão em Cristo Jesus, é necessário que nós tenhamos em nós a presença do Espírito Santo para nos guiar, para nos orientar, para que nós não apenas pareçamos com cristãos, pareçamos com homens de Deus, com mulheres de Deus, mas sejamos verdadeiramente homens e mulheres de Deus, que possamos servir a Deus, não apenas com a aparência ou aparentando servi-lo, mas servi-lo em espírito e em verdade. Finalizo dizendo a você, tenha plena convicção que a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus é melhor percebida pelas suas atitudes, pelo seu comportamento em relação às coisas de Deus, em relação à seriedade das coisas de Deus. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa, de maneira poderosa, e que o Senhor nos ajude a viver uma vida reta, uma vida que glorifique o seu santo nome. Quero orar com você. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero, Senhor, neste momento interceder por estas vidas que estão buscando as misericórdias de Deus. Pai Santo que estás nos céus, se alguém nesta manhã, Senhor, assiste este programa e agora ora conosco, Pai, buscando para a sua vida a graça de Deus, a mudança de vida, a transformação de vida, não apenas, Pai, para parecer com aqueles que servem a Deus, mas ser realmente um daqueles que servem a Deus. Perdoe os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida e dê-lhe, Pai, a partir desta manhã, certeza de vida eterna. Pai Santo e Justo, nós oramos e assim ministramos, Pai, sobre estas vidas, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida.